E quando o fim é inevitável, como que a gente pode lidar com os aprendizados desse ciclo que começa a partir do rompimento? É sobre tudo isso, as dores, os saberes que esse momento delicado de uma relação tem a nos ensinar. Vamos conversar e refletir juntos sobre esse tema? Então, acabou, né? Você já deve ter passado por essas situações, sabe o quanto que é difícil. E às vezes a gente tem diversas formas de reagir. Uma das formas muito comuns é a gente tentar encontrar alguém para colocar logo em seguida e tapar o buraco, ou nem olhar para o buraco anterior, e já vamos lá seguir o barco achando que está tudo bem. Reapaixonar-se, né? Para curar uma dor de amor. E às vezes nem é reapaixonar-se, na verdade é tipo... Quando você está lá na abstinência de alguma coisa, você tem que colocar lá um açúcar, uma coisa para adrenalina, né? Para não olhar para a dor. E precisamos entender que a gente carrega dentro de nós emoções. Essas emoções elas não vão embora, elas vão ficar em nós. Então, se tem raiva, se tem tristeza, se tem medo, se tem culpa, seja lá quais as emoções que ficaram da relação anterior, é importante que você vá aprendendo a olhar. Não necessariamente você tem que parar tudo, né? Fazer um luto de 10 anos para poder olhar isso. Não é isso, mas você precisa entender que aquilo que não está elaborado dentro de você, de alguma forma, pode ser que vá complicar numa relação seguinte ou até impeça você de encontrar uma nova relação. Então, olha, veja bem, o fato se dá, acontece um fim e aí a gente pode vivenciar esse percurso de assimilar o fim, toda a dor, né, fazer essa organização interna do que me cabe, do que eu libero, do que fica como um recurso de aprendizado, ou eu posso evitar tudo isso. O Alex falou sobre o desejo de rapidinho virar para o lado e se apaixonar, mas tem aquelas pessoas também, né, Alex, que fecham. Fechado, né? Para balanço. Exatamente, né? Fecham e ficam com uma dor tão grande como se fosse possível arrancar aquele momento da vida da história pessoal, né? Então é um vazio que fica, né? Aquilo doeu tanto ou foi decepcionante num sentido tão profundo que é como se eu não quisesse mais nada que envolvesse os meus sentimentos. Então eu me foco muito no trabalho, ou se eu sou mãe, eu me torno full time dedicada para as rotinas de casa, filhos e tudo mais, e a dor persiste, né? Todas as relações, elas fazem parte. Você que acompanha o nosso canal sabe que nós sempre direcionamos para esse aprendizado, para esse lugar de autoconhecimento, de entender que não é só encontrar relações, perder relações. Na verdade, a gente está aqui num processo evolutivo para nós, para os nossos filhos, para a nossa família. E evolutivo no sentido sistêmico significa eu sei lidar com situações de perda, situações de estresse, com separações, com encontros, com o prazer, com a desilusão. Exato. E aí é importante você entender então que não é relação perdida. Na verdade, é uma etapa, é um degrau da sua vida, da sua história, e toda a sua história ela é muito boa. Ela é a sua história, ela é o seu caminhar de desenvolvimento. Por isso, olhe para trás com essa perspectiva, senão você fica pensando de uma forma mais infantilizada de que teria que ter uma relação melhor, ou que teria que ter um fim melhor, e tem que achar alguém diferente. Não, tá tudo certo, essa é a sua trajetória. E toda a elaboração de final requer que a gente se coloque num patamar de igualdade perante a outra parte. Não tem culpado nessa história, mesmo que às vezes a iniciativa não partiu do seu desejo. Aconteceu, foi rolando um descompasso, um desencaixe, eventualmente a pessoa se distanciou, se apaixonou por outra, mas mesmo assim ambos são corresponsáveis por esse lugar do rompimento, assim como foi lá no início o momento de conexão. Então, quando a gente se relembra que não tem essa dinâmica de eu sair vitimizada ou com uma raiva acusativa sobre a outra pessoa, eu estou me colocando num lugar de tomar o meu pedaço dessa história. Então, como adultos, a gente compreende
aquilo que acontece entre nós é um assunto que ambos são corresponsáveis. E quando eu passo a olhar dessa maneira, eu já tenho a capacidade interna de sair dessa dor mais superficial, que é a dor da mágoa, da tristeza, da decepção e eventualmente até dessa raiva que vai transbordar. Mas atrás disso tudo ainda resiste um amor. E é nesse amor que a gente se cura, pois é atrás da cicatriz dessa ferida que esse amor é capaz de trabalhar a sua forma de ter compaixão por si, pelo que aconteceu, e gradualmente a gente vai dizendo sim. Um sim para os sentimentos que nós vivenciamos, sejam os de amor, sentimentos positivos, e todos os sentimentos doloridos e difíceis. A gente não vai negar nada, por isso eu falo de compaixão, no sentido de aceitar tudo que eu senti. E se a outra parte está num momento diferente, está reativa, está fria, indiferente, ou está me acusando de coisas, a minha compaixão, que já está acessada aqui dentro, também pode olhar para o que a outra parte sente e dizer sim. E não é um sim de concordância, você está certo, mas é um sim, eu dou um lugar. E é nesse espaço que uma transformação dessa dor mais visceral do rompimento vai nos abrindo as portas. Mantenha esse coração aberto para que venha a próxima virtude, que tem a ver com a gratidão, né, Alex? A gratidão, ela vai desenvolvendo a partir desse lugar da compreensão. Sim. A Lu diz amor, né? Então o amor, ele é uma energia muito mais profunda do que somente o agradar, o ser bonzinho, o receber coisas boas, né? Então o que é esse amor? O amor é um sentimento que é vivido aqui no cardíaco, simbolicamente, onde a gente permite que tudo faça parte. Tudo, inclusive sentimentos de raiva, as mágoas, as tristezas, também a amizade, também o carinho, também o respeito. Então todos os sentimentos são processados aqui dentro. Esse que é o desafio de relações afetivas, relações familiares ou mesmo amizades. A gente, como ser humano que está aqui nesse caminho de aprendizado, saber lidar com todas essas emoções sem tentar negar. Só quero ficar com o que é bom e quero tirar fora o que é ruim, né? E quando você vai nessa experiência que é vagarosa, que exige a sua autoobservação, sua meditação, você vai perceber que todas as relações são boas, né? Não que elas tenham feito bem para nós, mas nesse sentido de autoconhecimento, de autodomínio, de conhecimento emocional, elas foram totalmente eficazes. E aí, de repente, você vai olhar para a pessoa do lado que foi embora, aquela relação que acabou, e vai falar muito obrigado, né? Que bom que essa pessoa passou, e graças a isso eu aprendi a ser assim, assado, aprendi a sentir isso, a fazer aquilo. Os meus limites, né? Aprendi a cuidar também prioritariamente de mim, né? Porque um dos lugares onde a gente se fragmenta muito, se perde de si, é quando a gente se abandona em prol da relação. Então, muitas vezes, um rompimento nos traz de volta para nós. E é a partir desse amor por si, agora eu vou cuidar de mim, das minhas feridas, vou restaurar essa autoestima, vou aprender a confiar mais na minha sensibilidade, na minha intuição, vou firmar melhor os meus valores para que eu possa me relacionar num lugar mais equilibrado daqui para frente, os meus limites também para outra parte. Então percebe o quanto é rico o fim. Ele não é o vazio como a primeira impressão fica. Nossa, agora estou eu, a dor e a ausência daquela pessoa na minha vida. É um momento, uma etapa do processo do ciclo, do rompimento, a gente lidar com a ausência. Mas quando a gente vai atravessando as fases do luto, a gente vai se surpreendendo com a grandiosidade e riqueza de aprendizados que isso nos traz. Porque no mais profundo, o amor continua. Só que ele está se apresentando com aparências diferentes. Compaixão, autoaceitação, uma assimilação dessa gratidão tão profunda que a gente acabou de detalhar aqui para vocês.
E lógico, cada um tem um tempo para isso, existem situações e situações, a gente não está aqui querendo dourar a pílula, a gente sabe que é dolorido, é intenso, é marcante, alguns finais realmente a gente vai precisar de um bom tempo, né, para deixar essa história acomodar, mas fica com essa virtude muito presente no seu coração. Um ciclo, né? Uma relação passa por fases e quando ela se completa, ela vai deixar uma semente boa dentro do teu coração. Confia nisso. Nenhuma relação é péssima, só foi uma tragédia. Atrás da dor existe uma virtude importante, uma sabedoria que pode te deixar alguém fortalecido e amadurecido. Mas você precisa estar disponível para receber esse tesouro, né? Então esse é o nosso recado desse vídeo. Se você quiser comentar, falar dos seus términos, falar da dificuldade Sim. de finalizar ou dos lados bons, né, que você aprendeu com finalizações, deixa nos comentários que vai ser muito legal. Curta o vídeo, indique aqui o nosso canal para mais pessoas. Enfim, vamos crescer juntos aqui no Sim por Amor.